Em 1500, os portugueses descobriram ou invadiram o Brasil? Como que foi o primeiro contato deles com os indígenas? Hoje nós vamos ver como que alguns filmes brasileiros responderam essas perguntas. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineouro. Como você pode perceber, a pegada desse canal aqui é falar de questões históricas, sociais, relacionadas com o cinema. Se você curte esse tipo de coisa, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo, beleza? Valeu! Bom, eu vou começar por O Descobrimento do Brasil, filme de 1937, dirigido por Humberto Mauro. O filme foi produzido no começo da ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Ele foi uma criação do Ministério da Educação e da Cultura com o objetivo de divulgar uma narrativa cívica e nacionalista. O filme conta a história do descobrimento do Brasil a partir da perspectiva do Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta sobre o descobrimento ao rei Dom Manuel. Ele é praticamente uma ilustração da carta, inclusive ele usa alguns letreiros com trechos da carta. Humberto Mauro era um grande diretor e por isso ele consegue expressar muito bem em imagens essa visão do colonizador, que é sim muito problemática. Por exemplo, o Pero Vaz de Caminha se referia aos indígenas como um agente bestial e de pouco saber. E isso se reflete na forma como os figurantes que representam os indígenas agem e se movem de um jeito meio bestializado mesmo. Eles ficam admirados com a técnica superior dos europeus para derrubar árvores usando machados e estão sempre predispostos a servir os viajantes. Além disso, os portugueses são apresentados como pessoas gentis que até cobrem e acomodam os indígenas que embarcam na nau de um jeito paternalista. Realmente, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele diz ali que os indígenas foram recebidos com um travesseiro e uma manta. Só que, diferente do filme, na carta fica bem evidente qual era o interesse por trás dessa gentileza toda. Ele diz literalmente que o objetivo era, aspas, amansar os índios com o objetivo de torná-los mais próximos e assim eles avisarem se havia ouro ali. Inclusive eles chegaram a cogitar sequestrar esses indígenas, levá-los para a Europa para aí fazer com que eles dissessem se havia ouro ou não, mas depois eles perceberam que a melhor tática na verdade seria fazer o contrário e infiltrar dois portugueses na aldeia indígena. O melhor fruto que desta terra se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Essa passagem é citada diretamente no filme. E toda a encenação, assim como a carta, cria a ideia de que a missão religiosa era a principal intenção dos portugueses. Mais do que isso, a narrativa é a de que os indígenas estariam naturalmente dispostos a aceitar a nova religião, como se eles próprios não tivessem religião nenhuma e se curvassem diante da grandiosidade da cruz. Inclusive tem um plano que é quase uma reprodução desse quadro aqui, que se chama Primeira Missa do Brasil, do Vitor Meirelles, de 1861, que também é baseada na carta do Caminha. Agora vamos falar de Caramuru, filme de 2001, dirigido pelo Guel Arraes. Na verdade, esse filme é um corte alternativo de uma minissérie da Globo chamada A Invenção do Brasil, que foi lançado em 2000, quando o Brasil estava completando 500 anos, então muita coisa estava sendo feita na época com esse tema. O filme conta a história de um cartografista português que é expulso de Portugal, mas sofre um naufrágio na viagem e acaba se encontrando com duas indígenas e vivendo uma história de amor com elas. Não, Paraguaçu. O filme assume uma liberdade maior para falar da história, então eles misturam fatos que são comprovados por fontes historiográficas com invenções fictícias. E o estilo do filme acompanha essa liberdade criativa. Esse é um filme de comédia. Todas as atuações são bem caricatas. Os atores falam e até se mexem durante os diálogos como se eles estivessem no teatro. E as falas são ritmadas de um jeito que não é nada natural. Pra ir à praia. E não é? Pra pegar o bote. E não é? Pra ir pro navio. E não é? Pra dar pro francês. E não é? Não, não é mesmo! Bom, vamos ver agora quem são as pessoas reais que inspiraram os personagens do filme.
Diogo Álvares Corrêa era um viajante português que estava junto de uma esquadra francesa que naufragou entre 1509 e 1510. Depois do naufrágio, ele conseguiu ir nadando até a costa do Brasil e ali ele encontrou alguns indígenas e passou a viver com eles. E ali ele recebeu o nome de Caramuru, que durante muito tempo se pensou que significava filho do trovão, porque supostamente em algum momento ele teria dado um tiro de revólver, isso teria assustado os indígenas e aí teriam dado esse nome para ele e passado a reconhecê-lo como uma liderança. Mas a maioria dos historiadores de hoje em dia concorda que na verdade Caramuru significa moreia, que é o nome de um tipo de peixe que tem em grande quantidade no lugar onde o Diogo Álvares foi encontrado. Mas ainda que possa haver muito exagero quando disseram que ele foi recebido como um líder por aquela comunidade, é fato que ele foi muito bem aceito ali e foi muito respeitado como um membro daquela comunidade. Tanto que ele começou a atuar como um tradutor e um diplomata entre os indígenas e os franceses que chegavam ali. E também é verdade que ele desenvolveu um relacionamento amoroso com uma indígena chamada Paraguaçu, que foi com ele para a Europa para se casar com ele. No filme, o Diogo é retratado como um artista inocente e uma pessoa apaixonada. Um cara meio atrapalhado e idealista que acaba sendo manipulado nas mãos dos colonizadores gananciosos. Ele é apresentado como um cartógrafo que saiu de Portugal como degredado, que era como eram chamados os criminosos que eram condenados a passar um certo tempo nas colônias. Inclusive, na narrativa do filme, os portugueses teriam chegado até o Brasil porque teriam se atrapalhado com o mapa que o Diogo Álvares criou, que estaria errado, e aí por conta desse acidente, desse desvio de rota, eles teriam chegado no Brasil ao invés de chegar nas Índias, que era o objetivo inicial da viagem. Essa visão de que o descobrimento do Brasil teria sido resultado de um desvio, um acidente, um erro de uma expedição que estava indo para as Índias, foi uma narrativa muito difundida. Boa parte das pessoas até hoje acha que essa foi a razão do descobrimento do Brasil. Mas, de novo, hoje em dia, a maioria dos historiadores diz que não foi bem isso. Na verdade, Portugal já imaginava que havia terras ao sul do Caribe e enviou uma expedição justamente para tomar posse desse lugar. Tanto é verdade que o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre Portugal e Espanha, já previa que havia terras a leste de uma certa região do Caribe, onde supostamente ainda ninguém tinha descoberto terras. Então, quer dizer, por que Portugal ia assinar esse tratado se não soubesse que de fato havia terra ali? Então, provavelmente, Portugal mandou Pedro Álvares de Cabral, mas para oficializar que aquela terra pertencia a Portugal. O que não adiantou assim muita coisa, porque como o filme mostra, os outros reinos europeus não aceitaram muito essa coisa de que pertencia só a Portugal e foram para lá para também fazer comércios e tentar colonizar. E aliás, o personagem que representa essa tentativa dos franceses de chegar à costa brasileira é representado por Vasco de Ataíde, um cara que no mundo real era um navegador que se perdeu da esquadra de Cabral num dado momento. Bom, mas vamos ver agora o que é possível a gente concluir dessa narrativa do Caramuru. Bom, primeiro que quando ele reforça o mito de que Caramuru significa filho do trovão, o filme reforça a ideia de que o indígena reconhece o branco como alguém superior. Por mais que o Diogo seja um bobalhão que teria dado o tiro quase que por acidente. Mas mais problemático ainda, eu acho, é a forma como Paraguaçu e Moema são retratadas. Bom, para começo de conversa, a Moema é um personagem fictício, que teria surgido num poema de 1781. Ela seria uma indígena apaixonada que teria se jogado ao mar tentando encontrar o Caramuru quando ele partiu para a Europa. Então, de novo, a gente tem um reforço dessa ideia de que os indígenas estariam loucos para encontrar os europeus, né? Estariam apaixonados pelos europeus. E essas personagens indígenas são retratadas de um jeito bastante erotizado. O tempo todo elas seduzem o Diogo e fazem com que ele caia na tentação e abandone a moral sexual cristã. Elas querem sexo o tempo todo e não se importam de fazer uma homenagem a Troá com o Diogo, mesmo que as duas sejam irmãs. Ao mesmo tempo, essa sexualidade é apresentada de uma maneira inocente e ingênua. É, e eles gostaram de nós duas por demais. É que as mulheres lá não devem saber fazer carinho bem, né? Sofrar o que eu gosto. Fazer cosquinha mais fácil. E essa forma como o filme retrata as mulheres indígenas também se aproxima bastante do que diz o Pero Vaz de Caminha na carta dele. Por exemplo, tem um certo trecho que ele diz assim: "E uma daquelas moças, que era tingida de baixo a cima,
daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. E sempre que o Pero Vaz de Caminha vai falar de uma indígena mulher, ele sempre fala nesse tom sexualizado, erótico, ao mesmo tempo em que fala delas como se elas fossem ingênuas, pessoas que não têm vergonha, pessoas que não têm pecado. E esse foi exatamente o estereótipo que os colonizadores criaram sobre as mulheres indígenas. Mas a realidade do encontro entre homens brancos e mulheres indígenas, infelizmente, não foi tão bonitinho e puro assim. Na verdade, a gente já sabe muito bem que muitas das mulheres indígenas foram estupradas pelos homens brancos colonizadores. Inclusive, era um objetivo da colônia mandar homens para o Brasil e que eles fizessem sexo com mulheres indígenas para, dessa forma, ajudar a povoar a colônia. E para isso, é claro, que essas mulheres e os seus filhos eram obrigados a se converter ao cristianismo. Então, até é verdade que os indígenas tinham uma moral sexual muito diferente da dos cristãos. Eles não eram monogâmicos como os europeus, eles não se importavam com o uso de roupas e provavelmente faziam menos cerimônia para estabelecer relações sexuais. Mas as personagens indígenas, que aliás nem são interpretadas por mulheres indígenas, são retratadas por um olhar que é objetificador. Ou seja, o elemento da cultura indígena é retratado pelo olhar estereotipado do colonizador. O filme também faz piada com o chefe da tribo, que não gosta de trabalhar. É verdade que as sociedades indígenas não tinham o ideal de acumulação europeu e por isso eles se dedicavam mais tempos às suas atividades de lazer. Mas, de novo, essa é uma diferença cultural que o filme não aborda de um jeito a fazer a gente entender a cultura do outro, mas de uma maneira estereotipada, tirando sarro dessa diferença. Em troca, vocês trabalham. E o que eu ganho para trabalhar? O que eu ganho para não trabalhar? Quem ganha é o país. E eu também achei que a maneira como os indígenas são retratados nesse filme também reflete aquela concepção preconceituosa do Pero Vaz de Caminha, de que eles seriam uma, entre aspas, gente bestial e de pouco saber. Porque a Paraguaçu, por exemplo, tem várias cenas que ela não parece só uma pessoa que não compreende muito bem uma outra cultura porque não faz parte dela. Mas às vezes ela é meio besta mesmo, meio abobalhada, não entende coisas simples. E por fim, vamos falar de Uma História de Amor e Fúria, filme de 2013, dirigido por Luiz Bolognese. O filme conta a história de um espírito imortal, de um guerreiro indígena que atravessa toda a história do Brasil até o futuro, além do nosso tempo, lutando contra o espírito de Anhangá, o espírito do mal que foi trazido pelos colonizadores. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Aqui a gente tem uma narrativa que se propõe a criar uma perspectiva completamente diferente dos outros dois filmes que eu falei. Agora é um indígena que conta a história e a colonização não é apresentada como um fato isolado, antigo, algo idílico, bonito, mas como algo que seria a origem de todo o mal do nosso país e que iria ganhando novas feições ao longo do tempo. E a forma do filme acompanha isso. Ele até retrata a beleza e a ternura, mas como uma coisa que precisa resistir à opressão dos colonizadores. O tom geral do filme é violento, com retratos de sangue e alguns elementos macabros. Esse filme também se apoia livremente em alguns fatos históricos. Basicamente, o que os portugueses fizeram para colonizar o Brasil foi ir se infiltrando nos jogos de relações, de rivalidades e de guerras entre as várias tribos indígenas que haviam aqui no Brasil. Então, por exemplo, os franceses iam lá e se aliavam com os Tupinambá, e os portugueses, por sua vez, iam lá e se aliavam com os Tupiniquins. E aí, com isso, as guerras que haviam entre essas tribos aumentavam muito mais, muitos indígenas morriam, e aí, conforme eles iam morrendo nessas guerras, os colonizadores iam avançando pelo seu território. E o que também acelerou muito esse extermínio dos indígenas foram as doenças que os europeus trouxeram para cá, por exemplo, a varíola, para a qual os indígenas não tinham imunidade e que matou várias aldeias inteiras. O filme começa com os Tupinambás se aliando aos franceses para derrotar uma tribo de Tupiniquins, mas logo em seguida eles próprios são exterminados pelos portugueses. Essa guerra, que aconteceu em 1566, teria dado origem à cidade do Rio de Janeiro. Eu tive que assistir a vitória de Anhangá. Eu não podia imaginar o quanto ele era faminto por morte e destruição. Esse filme tem um esforço muito louvável de tentar contar a história da colonização da perspectiva dos indígenas e não dos portugueses.
Mas infelizmente isso não é tão fácil, porque a narrativa historiográfica se baseia basicamente em duas coisas: fontes e interpretação das fontes. E essas duas coisas são muito difíceis de encontrar justamente pelo fato de que essas sociedades foram exterminadas há muitos séculos atrás. Então, além deles terem deixado poucos vestígios, poucos objetos, narrativas, enfim, fontes que a gente possa analisar, como essas sociedades foram exterminadas há muito tempo, a gente tem dificuldade até mesmo de interpretar esses poucos objetos que restaram, entender, afinal de contas, o que eles significavam ali naquela sociedade para a gente poder criar uma narrativa. Mas isso não quer dizer que seja de todo impossível. A série Guerras do Brasil, por exemplo, tem o primeiro episódio especialmente dedicado ao tema da invasão e colonização. E os historiadores e indígenas entrevistados ajudam a gente a construir uma visão alternativa e crítica sobre o que foi esse processo histórico. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas questões que eu coloquei sobre esses filmes? Se já assistiu algum deles, tem alguma opinião, assistiu algum outro filme que trata desse tema? Diz aí nos comentários, porque eu adoro continuar a conversa junto com vocês, beleza? Se você não se inscreveu, não esqueça de se inscrever. Se curtiu o vídeo, manda para os seus amigos, deixa o joinha aí, que ajuda a gente bastante, beleza? E se você gosta muito do Cineolho e quer ajudar a gente a continuar com esse canal, considere ajudar a gente no Apoia-se, apoia.se/Cineolho. Com qualquer 5 conto por mês, já vai ajudar demais a poder manter esse canal aqui e o perfil nas redes sociais. Beleza? Muito obrigado. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.